Muito bem. O quarto fator de perturbação considerado por Joana de Ângeles, ela cita o medo. Que coisa graciosa, né? Como que ela vai puxando. Decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o em profundos abismos de depressão. Num contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilaceram o comportamento humano, anulando por fim as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, surgem as ilhas individuais e grupais para onde fogem os indivíduos na expectativa de equilibrarem-se, sobrevivendo ao tumulto e à agressividade, assumindo, sem darem-se conta, um comportamento alienado que termina por apresentar-se igualmente patológico. Olha que coisa fenomenal que ela nos diz. As pessoas, quando são vitimadas pelo medo, porque é outra manifestação patológica, né? Outra situação patológica do comportamento humano. Quando ela tem medo, ela acaba se isolando. Como não encontra uma sustentação, ela se apoia em outra pessoa que também é medrosa, o medroso em outro que também é medroso, e assim vão formando grupos afins. Na Cracolândia, a predominância lá é o quê? A droga. Basicamente o crack. É um agrupamento de pessoas afins. E se isolam e acabam ocupando regiões das grandes cidades e ali desenvolve o seu domínio. Ali só é permitido o usuário ou o traficante. Entende? Encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, surgem as ilhas individuais. É o que nós estamos dizendo. As preocupações para resguardar-se, poupar a família aos dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, fazem o homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com pessoal selecionado, perdendo a identidade em relação a si mesmo, ao seu próximo e consumindo-se em conflitos individualistas a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Os valores da nossa sociedade encontram-se em xeque, porque são transitórios. Há uma momentânea alteração de conteúdo com a consequente perda de significado. A nova geração
perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja viver novas experiências ao preço da alucinação, como forma escapista de superar as pressões que sofre impondo diferentes experiências. No âmago das suas violações e protestos, do vilipêndio aos conceitos anteriores, vive o medo, que atormenta e submete as suas sombras espessas. A quantidade expressiva de atemorizados trabalha a qualidade do receio de cada um, que cresce assustadoramente, cumprindo a personalidade até que esta se libere em desregramento agressivo como forma de escapar à constrição. É entristecedor, mas é um fato real. Quem, porém, não consiga seguir a correnteza da nova ordem, fica afogado no rio volumoso, perde o respeito por si mesmo, aliena-se e sucumbe. Infelizmente, na luta furiosa, as festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, os desperdícios de moedas e o exibicionismo com que algumas pessoas pensam vencer os medos íntimos, apenas se transformam em lâminas, baças de vidro pelas quais observam a vida sempre distorcida face à ótica incorreta que se permitem. São atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios externos e internos. Olha que graça, são atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios externos e internos. Nós observamos isso com muita claridade no uso das tatuagens pelos jovens hoje em dia. Não só pelos jovens. Entende que as tatuagens, eu não sou contra, porque eu acho até quando ela é discreta, é até bonito, mas é um retroceder. Isso não é uma ação de progresso, é uma ação de estacionamento, é um estado estacionário, onde a pessoa lembra do seu passado e faz uso das tatuagens como uma reminiscência. Os indígenas, na época, como se pintavam, faziam uso do urucum e outras tinturas, os hindus, né? Quanto uso de tintura, quanto uso de tatuagem, mas isso de forma religiosa, de forma mitológica. Hoje não. Hoje a pessoa faz uso como um modismo, como uma busca de segurança para pertencer ao clã da atualidade. A consumação da sociedade moderna é a história da desídia do homem em si mesmo, enlanguecido pelos excessos ou esfogueado pelos desejos absurdos, adaptando-se às sombras dominadoras da insensatez, negligencia o sentido ético gerador da paz. Anarquia, então, impera, numa volúpia destrutiva, tentando apagar as memórias do ontem, enquanto implanta a tirania do desconcerto.
Os seus vultos expressivos são imaturos e alucinados, em cuja rebelião pairam o oportunismo e a avidez. Procedentes dos guetos morais, querem reverter a ordem que os apavora, revolucionando com atrevimento face ao insólito o comportamento vigente. Antigos ídolos que condenaram na década de 20 e 30 como de geração perdida, produziram a atual era da insegurança, na qual malogram as profecias exageradamente otimistas dos apaniguados do prazer em exaustão, fabricando os super-homens da mídia que, em análise última, são mais frágeis do que os seus adoradores, pois que não passam de heróis da frustração. É o que nós acabamos encontrando no movimento atual. Voltamos.